21 horas, a gente começa. Agora foi. Pessoal, boa noite. Hoje, dia 31 de agosto de 2021, temos uma live hoje, que não sei fazer da tradução de live hoje, falar esse amicismo todo, mas temos um bate-papo, né? Com Roberto, com o Vanderlei Codo e Daniel Renato, que vai entrar daqui a pouquinho, tá chegando do trabalho em casa. E o tema desse nosso bate-papo, né, é fascismo, história e atualidade. O Vanderlei é um professor da UNB, ele vai se apresentar aqui, né, e cada um, Roberto, Daniel também. Então, como a gente faz nas nossas lives, né, a gente começa a explicar o que é o movimento Palestra Sinistro, né? É um movimento de palmeirenses progressistas, né? A gente tem várias linhas dentro do grupo, né? Um grupo progressista que tem militantes de todas as linhas políticas progressistas, né? E vale a pena a gente sempre falar um pouquinho o que é a palestra sinistra. Ele surge do termo grego palestra, na questão do significado do debate, da discussão, que é o princípio democrático que a gente tem que ter, né? Que é, ou seja, a gente tem que falar e saber ouvir, e está aberto ao debate. Então, a palestra vem muito daí, né? Do debate, da disputa política, né? Do espaço, da conversa, defesa dos ideais, da democracia. E o sinistro, ele tem um pouquinho desse lado, sinistra, né, italiano, a gente tem um pouco, a nossa origem é italiana, como Palmeiras, né, e torcedores do Palmeiras, apesar que é um time que, né, que surgiu como Palestra Itália e hoje é um time extremamente popular. Né, e eu, de italiano, no caso, não tenho nada. E, como exemplo, né, então, o Palmeiras é de todas as cores, de todos os credos e de todos. Então, o sinistro ele vem, né? Ele vem desse lado, do lado esquerdo, né? E do lado esquerdo do conceito que surge lá na arena, né? Da Revolução Francesa, lá no final do século XVII, século XVIII, né? Onde os jacobinos ficavam do lado esquerdo da plenária, né, que se posicionavam pela defesa dos direitos daqueles que não tinham direitos. Né? Então, o sinistro é o lado esquerdo, o sinistro é da esquerda, né? E o sinistro tem esse aspecto de ser progressista, porque é questionador e luta pela inclusão daquele que não tem, para aquele que tenha direito de uma situação de inclusão. Lembrar que também o sinistro ele tem um termo, né, que a gente define bem popular, que é, o cara é sinistro, o cara é legal. Então a gente movimento de palmeirenses progressistas e uma turma legal. Né? A gente tem muitos problemas, mas a gente, no fundo, é muito legal. E a gente é legal porque a gente tem isso aqui, né, no nosso coração, então a gente se respeita, a gente se adora, mas a gente se critica, né? Então, Palestra Sinistra é esse movimento, né, que nasceu em final de maio, né, através de um manifesto que defende a democracia, que defende a ciência, né, e se opõe ao fascismo, e se opõe às inverdades, às fake news. Então, é a partir daí que o Palestra Sinistro se torna, né, bem presente hoje nos arredores do estádio do Palmeiras, por todo esse Brasil, né, em comunidades bem afastadas dos grandes centros, né? Então, a gente tem gente do Ceará, de região de Brasília, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente está pelo Brasil. Tem cara de Londres também, né? O Barney, a Lê. Tem uma galera bastante interessante, né? E tem, né, uma proposta, né, bem interessante, com grandes pensadores que fazem parte desse grupo. Né? E são pensadores de esquerda, são pensadores progressistas. Então, esse é o Palestra Sinistro. Então, agora a gente vai para a apresentação aí do Vanderlei e o Roberto, e depois a gente passa a palavra para começar o debate e a aula com
Vanderlei Couto, um cara que a gente vai aprender cada vez mais a gostar dele. Aí. Já estou gostando do bate-papo antes de começar aqui o nosso debate aqui. Então, valeu. Vamos lá, Vanderlei, se apresenta um pouquinho aí. Roberto depois se apresenta e depois a palavra é tua. Roberto, primeiro, por favor. É isso? Pode ser melhor. Boa noite, Dario. Boa noite, professor. É um prazer aí estar participando desse bate-papo aqui com vocês, né? Como o Dario bem colocou aí nessa aula aí que o professor tem para passar aí o conteúdo que a gente se dispõe a conversar hoje aqui, né? Que é a questão do fascismo, que eu particularmente acredito que a gente vive um governo fascista, né? A gente tem a obrigação de ter esse conhecimento histórico e traçar esse paralelo para a galera que está acompanhando a gente aí. E ter esse debate é muito importante para a gente poder traçar uma forma de lutar, né? De tirar esses caras da nossa frente. Enfim, eu sou corretor de imóveis, sou comunista, estou aí no movimento Palestra Sinistra aí também, na luta. E dia 7 a gente vai estar presente, vai estar na rua também. É importante a gente estar na rua nesse momento, né? E é isso. Estou no aguardo aí também dessa aula aí. É um prazer, professor. Dario, mais uma vez, obrigado pelo espaço aí. A gente vai falando mais para frente aí. Ok. Você pediu, Dario, para que ele me apresentasse. Eu sou palmeirense. Desde que meu avô desceu do navio na Itália, meu bisavô desceu no navio na Itália, eu sou geneticamente palmeirense. Eu trabalho com psicologia social, tem várias coisas publicadas nessa área. Dentro de psicologia social, trabalhei muito com saúde mental e trabalho. Por exemplo, com educadores, tem um livro inteiro chama Educação, Carinho e Trabalho, que foi uma pesquisa enorme que a gente fez com educadores e teve essa publicação, etc. Eu fico xeretando o trabalho alheio, é isso que eu fico fazendo na vida. Todo mundo fica pensando que eu estou trabalhando, na verdade eu estou xeretando o trabalho dos outros, né? Eu faço pesquisa em trabalho fundamentalmente hoje. Eu sou aposentado da UNB, como professor titular da UNB, e hoje praticamente eu vivo com as minhas pesquisas só. E era tudo sobre trabalho até que caiu na nossa cabeça o Bolsonaro. E aí eu sou psicólogo social, eu tinha obrigação de tentar entender isso. E aí eu comecei a estudar fascismo. Foi logo no início. Eu tenho uma live sobre fascismo na Abrapso, e depois um curso sobre fascismo também na Abrapso, Associação Brasileira de Psicologia Social. Na live, principalmente, eu gastei muito tempo da minha fala para demonstrar que o Bolsonaro era fascista. Porque tinha muita gente que dizia que não, que é um abuso do termo você falar em fascismo, etc. Né? Hoje, eu tenho a vaidade de achar que contribuí para isso. Hoje está muito claro que nós estamos falando de um fascista. Não é? Ninguém mais tem dúvida que nós estamos falando de um fascista. Inclusive, é um fascista documentado. A Adriana Dias encontrou uma carta dele para um site para um dos maiores sites fascistas que existia em 2004. Em 2004, ele estava há 15 anos já como deputado, ele manda uma carta dizendo o seguinte:
eu devo todo o meu trabalho, eu devo para vocês. Vocês são a razão da minha existência. E isso é, sem a mínima dúvida, uma filiação que é indiscutível, né? E não é a única. O Bannon recebe o Flávio Bolsonaro e ele apresenta o Flávio Bolsonaro na plateia como o terceiro filho de Trump nos trópicos. E também para o Bannon, a eleição... O Bannon dispensa apresentações, ele é o grande fascista que colocou o Trump no poder, que retirou a Inglaterra da União Europeia e que fez um trabalho extremamente importante para eleger o Bolsonaro no Brasil. E ele vai dizer que o Bannon vai dizer que a eleição presidencial de 2022 é a mais importante de todos os tempos na América do Sul, porque é preciso manter o fascismo na América do Sul, e o Bolsonaro é o principal líder desse movimento. Aquela fascista alemã que veio para cá, entre outras coisas, disse que hoje o Bolsonaro é a principal liderança deles. Porque depois que o Trump caiu, depois que perdeu o Trump, a presença do fascismo através do Bolsonaro se tornou uma das coisas mais importantes para o fascismo. Segundo eles, a mais importante para o fascismo. Então, bom, esse é o primeiro ponto, quer dizer, nós estamos falando de um fascista, mas estamos falando de um fascista que está articulado internacionalmente, que não tirou da cartola, não é nenhuma jabuticaba o fascismo brasileiro. O fascismo brasileiro, ele vem, primeiro que ele vem de uma história grande no Brasil, de uma história que teve um dos pontos altos com o Silvio Frota, né? Para quem não sabe, o general Heleno era ajudante de ordens do Silvio Frota. Então, de certa forma, o Heleno vem hoje realizar a fantasia fascista que o Silvio Frota apresentou na época da ditadura militar. É disso que nós estamos falando. Goering foi o cara que criou a Gestapo. Goering foi o cara que foi autor dos primeiros campos de concentração, prendeu e matou muitos e muitos judeus. Uma das frases do Goering: o povo alemão tem que aprender a gostar mais de fuzil do que de manteiga. Reconhecem a frase? Exatamente a mesma frase que o Bolsonaro falou no chiqueirinho dele. Com a diferença que, em vez de manteiga, ele falou em feijão. Né? O secretário de Cultura do Bolsonaro copiou uma frase do Goebbels, literalmente. O finalzinho, eu não vou ler a frase inteira, mas o finalzinho ele está dizendo que ou se vincula às aspirações ou não será nada, isso o Goebbels, e outra vez o Roberto Alvim, secretário especial de Cultura, diz exatamente a mesma coisa. Né? Então nós estamos estamos falando literalmente de uma segunda grande onda de fascismo.
É preciso ter em mente que o fascismo nunca desapareceu. A diferença é quando ele toma o poder ou quando ele não toma, quando ele ganha mais força, quando ele não ganha. Né? E quando ele ganha força, desculpem, eu estou com um pouco de alergia, quando ele ganha força, ele ganha sempre da mesma maneira. Você tem em torno de 15 a 20% da população que tem a alma fascista, que tem o coração fascista, que pensa como fascista, que fala como fascista. Esses 15 a 20%, no geral, inventam o inimigo, preparam o terror. Não é? No caso da Alemanha, o Hitler inventou o judeu. Judeu eram 500 mil pessoas, a maior parte deles já tinha mudado de religião, e ele decretou que era judeu quem tivesse avô ou avó pertencido à religião judia. E tinha um comitê que fazia análise da herança genética e dos traços. Então, o nariz tinha que ser de determinada maneira, tal, etc. Na Alemanha se inventou os judeus. Né? Então, a estratégia é sempre a mesma. Você inventa o inimigo, depois o combate com todas as forças e visa a destruição do inimigo. No Brasil, o Bolsonaro inventou o PT como inimigo. O PT virou comunista na fala Você ouviu a fala do Bozo no dia de hoje para justificar os acima de R$6 o litro da gasolina? É culpa do Lula. É brincadeira, velho. Não acredito. O cara tá louco. Não, já é, né? Meus amigos, chamar o Lula de comunista é uma das coisas... Eu sou comunista e eu tenho... eu me assusto toda vez que alguém considera o Lula comunista. Aliás, no Partido Comunista, numa época que eu militava no partido, atualmente eu não milito em partido nenhum, numa época que a gente militava no Partidão, a gente deslocou o Frei Chico, que é irmão do Lula, para conversar com ele, para ver se atraía ele para o partido. Né? É um método conhecido de todo mundo. Ele odeia o comunismo desde aquela época. Ele brigava com o Chico quando o Chico falava sequer em comunismo. E olha o programa do Lula, olha o governo do Lula, veja se tem alguma coisa a ver com comunismo. Aí o PT virou comunista, aí a Folha de São Paulo virou comunista, o Estado de São Paulo virou comunista, e pasmem, a Globo virou comunista. E isso não é uma brincadeira, isso é a estratégia fascista em todos os movimentos históricos. Em todos os movimentos históricos, a estratégia ela vai se repetir. Né? Aqui eu achei nos meus rabiscos, no meu rascunho, a carta que ele mandou, o trecho da carta que ele mandou para o site nazista, um dos maiores sites nazistas na época. Ele diz o seguinte: todo retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Não é? Percebe? É uma articulação. Você tem vários sites na web e na deep web funcionando neonazistas. Né? Eu vou terminar minha fala com essa resposta aí. Qual é a maneira de combater essa onda fascista? É assim que eu termino a minha fala. Aguenta um pouco aí. Jair Bolsonaro já elogiou as qualidades de Hitler, já tirou foto com sócia do Hitler, já disse que o Holocausto devia ser perdoado, e por aí afora. Não é? E agora repete Göring, dizendo que o pessoal tem que
comprar fuzil e não comer. Para que esse cara quer arma? Por que ele quer armar o povo? Todos os movimentos fascistas se ampararam fortemente na milícia armada. No caso, a marcha do Mussolini, ela obrigou o rei a convidá-lo para ser primeiro-ministro, e a história se repete de maneira até tediosa. Foi isso que aconteceu na Alemanha, foi isso que aconteceu com Franco, foi isso que aconteceu com Salazar, etc, 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 etc. Esse cara está armando, e nesse sentido ele tá sendo bastante competente. Aumentou muito o número de armas no Brasil, né? A tentativa de milícia dele foi divertida, né? Era o grupo dos 300 em Brasília, que viraram 30, tinha uma loirinha bonitinha que comandava o grupo e conseguiram soltar fogos na frente do STF, dizendo: olha, um dia vocês vão ver. E foi isso que até agora a milícia dele conseguiu. Mas sobre sucessos e fracassos do Bolsonaro, nós vamos falar mais adiante. Então é isso. Você inventou o judeu, que seria o indivíduo que tivesse 3 ou 4 avós judias. Aí o judeu já não era mais judeu, já tinha mudado de religião e tudo, mas um dia foi judeu, porque só tinha 500 mil de judeus na Alemanha, não dava para ser o inimigo suficiente para o Hitler conseguir se configurar enquanto liderança. Essa é uma marca típica do fascismo e é a marca típica do Bolsonaro. O fascismo se constrói inventando inimigo e depois combatendo ferozmente o inimigo que ele mesmo inventou. Né? Então, ok. Então, me interessa aqui destacar algumas características do fascismo que são unha e carne para o Bolsonaro e que são importantes para a gente. O primeiro é a questão do elogio da morte. O fascismo faz a apologia da morte. O Franco dizia viva la muerte. O Mussolini disse nas obras dele que o italiano era um bom povo porque era um povo que sabia morrer. Né? O tempo todo você tem o elogio da morte quando você tem fascismo. Qual é a forma que o elogio da morte ganhou no Brasil do Bolsonaro? Quando se pensa na cloroquina, né, se pensa que o que se diz, a Globo vive repetindo isso, é que o Bolsonaro desrespeitou a ciência. Não. O Bolsonaro tomou em conta a ciência e fez exatamente o que ele sabia da ciência. Isso não saiu da cabeça dele, sem dúvida, porque da cabeça dele não consegue sair muita coisa. Mas o que você faz com a cloroquina? Meu amigo, você está com câncer terminal. Aí eu te dou água com açúcar e digo que você vai se curar. Ora, eu estou matando você. O que o Bolsonaro, o Trump fez primeiro e depois o Bolsonaro fez igualzinho, né? Fornece uma droga absolutamente inócua, promete que ela resolve o teu problema com a pandemia e com isso você se mata, porque você não toma as providências necessárias para se cuidar. Qual é a lógica fascista que está por trás disso? É a lógica do darwinismo social. É a lógica de que
Os mais fortes devem sobreviver e os mais fracos devem morrer, porque isso é o que fortalece a raça superior. Então, a questão da cloroquina não é uma implicância, não é uma puxação de saco do Trump, embora o Bolsonaro adore fazer isso. Ela é uma estratégia de elogio da morte no Brasil. Então, você tem a cloroquina, a crítica feroz ao uso de máscara, a crítica feroz ao distanciamento, né? Enfim, todas as providências que evitam a morte do brasileiro viraram inimigos do Bolsonaro. Nós estamos numa situação no Brasil em que usar máscara virou uma questão política. Né? Você identifica politicamente o cara sem máscara porque ele deve estar... Não aqui, né? Porque aqui cada um está na sua casa sozinho. Mas você identifica a posição política se o cara está usando máscara ou não. É impressionante a luta que o Bolsonaro travou para conseguir fazer com que os brasileiros morressem. Ele ameaçou isso, ele falou isso com todas as letras, já quando era deputado. A pena o mal é que a ditadura não matou pelo menos uns 30 mil. Nós estamos disputando a eleição para matar os petralhas. O tempo todo ele faz elogio da morte. Ele já disse isso com quase todas as letras. Vai morrer e daí? Todo mundo morre um dia. O brasileiro é marica, não gosta de... Não enfrenta a morte, e daí por diante e tal. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa prestar muita atenção. Né? Não se trata de defender a ciência quando a gente fala em máscara e combate à cloroquina. Se trata de defender a vida. Né? E a luta que todos os brasileiros estão travando contra a pandemia é uma luta pela vida. E isto, por definição, é uma luta contra o fascismo. Por definição, é uma luta contra o fascismo. Porque é uma luta pela vida e, portanto, é uma luta contra a morte. Não é? Essa, então, é uma primeira questão, né, importante. A segunda questão é a questão da invenção do inimigo, que eu já falei um pouco aqui, não é? E você tem o PT como inimigo principal, né? Desde o começo, e ele tem razão de escolher o PT como inimigo principal, porque o PT é a única força política organizada hoje que tem condição de enfrentá-lo. Né? Sendo você petista ou não, sendo eu petista ou não, a priori eu quero te dizer que eu não sou petista. É o PT hoje que é o principal inimigo do Bolsonaro. E o Bolsonaro tem uma coisa que é muito comum em todo o fascismo que existiu até hoje. É a extrema habilidade de inventar, de criar inimigos onde antes era amigo. Né? O Aziz, na CPI, foi indicação do governo. Né? O acordo foi: o governo escolhe a presidência e a oposição escolhe o redator, né? Porque a oposição estava mais forte e o redator é mais importante do que a presidência. Muito bem, então foi escolhido pelo governo Aziz. O Bolsonaro conseguiu transformar o Aziz em inimigo em 15 dias. Hoje o Aziz é um
feroz inimigo do Bolsonaro. Ele fala coisas do Bolsonaro que muita gente da esquerda não fala, né? Hoje essa CPI está acusando, o relatório vai acusar o Bolsonaro de curandeirismo. Já pensou você ter um presidente denunciado a nível nacional e internacional como curandeiro? É assim que o fascismo funciona. É assim que o Bolsonaro funciona também. Um outro ponto extremamente importante e muito mal compreendido na esquerda, não, no Brasil inteiro, que hoje o Brasil inteiro está contra o Bolsonaro, né? Fora aqueles 15%, 20%, o resto está todo mundo contra. Os empresários já mandaram carta, os padres já mandaram carta, os evangélicos já mandaram carta. Então, é difícil achar quem esteja com o Bolsonaro hoje. Mas uma coisa que se cria muito, que se fala muito de maneira torta hoje em dia, é a questão da burrice. Todo fascista é um imbecil. Todo fascista é um idiota. Todo fascista é um idiota. Exceção feita talvez para Salazar, que nunca adotou a doutrina fascista, mas foi obrigado a virar fascista para poder se manter no poder. Fora Salazar, todos eles são profundamente idiotas. Aí o pessoal vira e fala assim, não, ele não é um idiota, ele tem um projeto bem definido. Meu amigo, escuta uma coisa, ter um projeto bem definido não é nada incompatível com ser idiota. Aliás, é muito mais fácil você ter um projeto rígido, um projeto que não admite nenhuma tergiversação, um projeto que só caminha em linha reta se você for um imbecil. Já disseram que o problema é que a direita só tem certeza e a esquerda só tem dúvida. Por isso que a esquerda não se unifica. A dúvida faz parte da inteligência, a certeza pode ser parte da inteligência, mas normalmente ela é parte da burrice. Então presta atenção na conversa. O sujeito é um idiota, como Mussolini era um idiota, como Hitler era um idiota, como Franco era um idiota, não é? Como Idi Amin Dada era um idiota, não é? E tem um projeto, ao mesmo tempo, tem um projeto perfeitamente definido, articulado a nível internacional, com começo, meio e fim. Pega a gangue que ele trouxe para os ministérios, para você ver de quem está falando. Você está falando de Weintraub, você está falando de Salles, você está falando de Pazuello, daí por diante, não é? Pessoas que estavam... Não esqueça também da Damares, né? Uma representante interessante. Sim, a Damares é hors concurso, a Damares, mas ela tem um papel grande no ponto de vista do fascismo. Ela cuida de várias coisas a nível moral, aborto, não sei o que, ela tem lá o seu papel. Então, nós estamos perante um idiota no poder, que tem um projeto extremamente bem definido de fascismo, né? Só uma partezinha, Vanderlei. Eu não posso deixar de citar da Corja, né? Daquela rupitela que está todo mundo no poder, de citar um nome, né? Paulo Guedes, que é um outro idiota imbecil, o pior dos piores. Não dá para esquecer desse legal, Dario. Essa é uma coisa legal. Como é que o liberalismo se reúne ao fascismo? Não foi só no Brasil, mas no Brasil, principalmente, o que o fascismo quer do liberalismo? Ele quer a destruição do Estado. Porque a destruição do neoliberal, né? Que está longe do liberalismo. O neoliberal
da escola de Chicago, que é o contrassenso do contrassenso, do absurdo do absurdo. Ele é o último filho vivo da escola de Chicago. Ninguém mais fala as tolices que ele aprendeu lá. Agora, ele é muito importante no governo porque ele faz parte do projeto de destruição do Estado. Então, o que ele está fazendo? Ele está vendendo tudo a preço de banana e por aí afora. Né? Então, ok. O terceiro ponto que eu quero abordar, onde nós estamos hoje. Nós estamos diante de um fascista que montou um governo fascista que não é capaz de instituir um regime ou um sistema fascista. Então, ele luta pela implantação do fascismo, desde que era deputado federal, desde que era baixo clero, não é? E não conseguiu estabelecer um sistema fascista, um regime fascista. E justiça seja feita. A oposição tem conseguido segurar o Bolsonaro com relação ao regime fascista. Inclusive, a direita tem conseguido segurar no Congresso Nacional. Você tem a CPI, né? Você tem várias e várias lutas que foram vitoriosas, várias e várias derrotas que o Bolsonaro sofreu, né? E hoje, então, é um fascista que não consegue um regime fascista e que está perdendo cada vez mais espaço com isso. O que ele tem hoje? Ele tem milícia e tem algumas lideranças importantes na Polícia Militar, estaduais, que a gente não sabe dimensionar, né? A gente não sabe o tamanho. Talvez a gente tenha ideia do tamanho agora em 7 de setembro. O que ele consegue é um cantor sertanejo gagá, que o coração dele deve ser de papel mesmo, né? Lembra da canção? Você pensa que meu coração é de papel? Sim, é de papel, que ficou chorando e cagando nas calças um dia depois que falou a besteira que falou. E esse é o cara que vai para a rua para ser porta-voz do Bolsonaro, não é? Cara, com um porta-voz desse, você não está bem de vida, entendeu? Você realmente não tem muito a quem recorrer, né? Vamos ter 7 de setembro. No 7 de setembro, eu não sei se vai ter essa presença toda que ele está querendo. Ele disse que o 7 de setembro é o dia mais importante da vida dele. Ele está preparando o tempo inteiro o golpe. Só que para dar golpe, meu amigo, você precisa ser o idiota e precisa ser competente. Ele só é idiota, falta competência para ele para poder encaminhar o golpe no Brasil, né? Toda vez que ele tenta, ele quebra a cara, né? Resultado, ele foi obrigado a entregar o governo para o Centrão, né? Simplesmente porque senão perdia o governo. Hoje é o Centrão que governa o Brasil, né? Ele foi obrigado a demitir vários ministros, desde a acusação de fascismo, corrupção, etc., né? Ele fica xingando o STF, fica xingando o pobre coitado do presidente da Câmara. É talvez o último aliado com alguma força que ele tenha, mas que já está ficando de saco cheio também, que já está começando a reclamar: olha bem, não é isso, a vida não é assim, etc. E essa é a nossa situação hoje. Nós estamos perante um governo claramente fascista
e que não consegue ter um regime fascista. Né? E qual é a nossa luta? Nossa luta é que ele continue não conseguindo instalar o regime fascista. Não consiga instalar o sistema fascista. É preciso deixar claro algumas coisas que são básicas na questão da luta contra o fascismo. Em primeiro lugar, com fascista não é para debater, não é para conversar, não é para dialogar, não é para se opor, é para destruir. O que é preciso fazer com o fascismo é a destruição. O Daniel estava quietinho até agora, Vanderlei. Quando você falou destruir, o cara sorriu e balançou a cabeça, bicho. Depois eu quero que o Daniel complementa isso, hein? Ele estava quietinho até agora, eu falei, pô, será que ele está aí? Ele colou. Na hora que você falou para destruir, você abriu um sorriso e balançou a cabeça. Ele está aí, está vivo, ele vai falar isso também. Cheguei um pouquinho atrasado, né, Dário? Peço desculpa aí, pessoal. Nós conseguimos praticamente destruir o Sérgio Reis. O pobrezinho do velhinho cantando o menino da porteira. O cacete é fascista, tem que destruir. Ele tem que ficar chorando em casa com a diabetes alta porque não aguenta a porrada que tomou da gente. Isso tem que ser verdade para todas as iniciativas fascistas. As pequenininhas, as grandes, as que lidam com a cultura, as que lidam com o diabo a quatro que seja. A gente discute, eu já ouvi várias discussões sobre a questão do impeachment, no sentido de que, será que vale a pena o impeachment? Será que o Mourão não seria pior? Será que dá tempo? Né? Tem gente boa dizendo que não dá tempo, etc. O problema não é esse, o problema é esmagar o Bolsonaro. Não precisa nem ganhar a luta contra o fascismo, a luta a favor do impeachment. Acontece que qualquer processo de impeachment vai colocá-lo ainda mais exposto. Mas a CPI pode virar pizza, não dá em nada. A CPI denuncia. A CPI coloca esse cara nas cordas. A CPI obriga esse cara... Nós só temos vacina no Brasil por causa da CPI, senão a gente estava todo mundo morto já. Lembra? Pega a curva da CPI e pega a curva da vacina, você vai ver. Era 0 antes da CPI e agora você está com nível de imunização que ainda é baixo, mas que não é indecente como estava antes. Né? Ladrão, denunciado como ladrão, corrupto, denunciado como corrupto, cada gesto que esse imbecil faz no governo tem que ser criticado e tem que ser questionado, e nosso objetivo, outra vez, é destruir o Bolsonaro. Eu não fico satisfeito só se ele sai do governo. Eu dei o vídeo e eu dou que ele continue no governo em 2022. Mas não basta. É preciso desmontar inteiro, é preciso acabar com isso. Isso é verdade para o mundo inteiro. Outra coisa também que falam que me irrita um pouco. O Brasil, o povo é mau, não é consciente e elegeu fascista. Isso não é um fenômeno brasileiro. O fascismo ameaça o mundo desde que saímos do feudalismo. E volta e meia você tem força fascista se apresentando. Não há lugar no mundo que não tenha um grupo forte de fascismo. Acontece que, na conjunção de fatores que o Brasil teve, que os Estados Unidos teve, você acabou tendo a possibilidade do fascista subir no poder. Né? E vai acontecer o que aconteceu com todo o fascismo. O Mussolini foi
foi enforcado e colocado de ponta cabeça num poço de gasolina para que todo mundo soubesse quem era o Mussolini. Não é? No Brasil, nós não vamos enforcar o cara, mas ele tem que ser preso. No mínimo, ele tem que ser preso. Como todo homicida, né? Acho que é um crime contra a humanidade, é um genocida, ele merece isso. Nós temos que combater o fascismo em todos os lugares onde a gente está. Quer ver uma coisa? Tem um jogador fascista no Palmeiras. Eu não vou dizer o nome só um, né, cara? Pensando que era mais Vanderlei. Não vou dizer o nome dele. Mas tem um jogador fascista do Palmeiras. A gente não pode coabitar com isso. Ah, mas é um bom jogador? Dane-se que ele é um bom jogador. Ele é um fascista. E como fascista, ele é um risco para a humanidade. E nós não podemos conviver com a ideia de que um fascista ocupa uma posição num campo de futebol do Palmeiras. Qualquer lugar que você tiver o fascismo, em qualquer lugar, você tem que combater o fascismo com todas as forças. A minha camiseta é antifascista sempre. Não é pesquisador antifascista, não é professor antifascista. Nós precisamos combater o fascismo sempre. Ele é o pior câncer que a humanidade já teve. Quem é hoje o principal consultor do Bolsonaro? Malafaia. Deixou de ser o Olavo. Até porque o Olavo ficou doente, ficou pobre, daí xingou o governo porque o governo não dava dinheiro para ele. Mas fundamentalmente o Olavo de Carvalho está meio morto, né? A filha dele disse que ele estava morto. Fisicamente não, ele não está morto, mas simbolicamente ele está morto, assim, ele está sendo incapaz de produzir qualquer coisa. Quem substituiu o Olavo de Carvalho? Malafaia. Um pastor evangélico e um cientista social importante escrevem muito sobre uma coisa que chama cristofascismo. Malafaia é o principal representante do cristofascismo. Isso existe, isso está operando, isso tem que ser combatido com a mesma força também. Os evangélicos estão se mexendo muito, e tem muito evangélico, tem frentes evangélicas anti-Bolsonaro, né? A ideia da hegemonia total evangélica não é verdade mais hoje. Hoje você pode falar em maioria evangélica fascista, mas você não pode falar em hegemonia do fascismo entre os evangélicos, não é? Em todas essas frentes nós temos que lutar. E essa luta não é uma briga qualquer. Nem na época da ditadura militar nós tivemos um governo fascista. Né? Quem tentou ser fascista e seu governo foi Silvio Frota, quebrou a cara. O Geisel demitiu ele quando ele tentou reunir os generais para depor o Geisel. Todo mundo conhece essa história. Né? Esses foram os tempos que nos deram para viver, como dizia o Guarnieri. E é isso que nós temos que viver. A nossa tarefa, enquanto povo, enquanto esquerda, enquanto pessoas de bem, é de eliminar o fascismo, é de acabar com ele. Quer ele esteja no poder, quer ele queira o poder, quer ele consiga um sistema fascista, quer ele não consiga um sistema fascista. Precisa prender esse imbecil e toda a sua corja. Precisa, de novo, abrir o país para a democracia, para a convivência. E o Adorno termina o livro dele, Personalidade Autoritária, onde ele vai discutir fundamentalmente o fascismo. Ele termina o livro dele assim:
Se o ódio trouxe o fascismo e a guerra, o amor nos trará a liberdade. É essa a nossa briga, companheiros. Isso aí, legal. Deixa o Vanderlei agora colocar o Daniel também, ele tem uma posição, e acho que concordou muito contigo, quando você coloca, né, esse enfrentamento de destruição do fascismo. Fala, Daniel, um pouquinho aí, vai, cara. Você chegou Salve, aí... pessoal, tudo certinho. Cheguei um pouquinho atrasado, né? Peço desculpas aí pelo atraso de 10 minutos, mas é que eu moro bem distante do meu trabalho, né? E a gente está na correria aí, nessa luta do dia a dia para sobreviver. Eu achei bem interessante, né, a análise do Vanderlei. O Vanderlei, eu acho que ele parte bastante da análise comportamental, né, do fascismo. Eu acho que é um assunto bem interessante, né? Eu vi um comentário aí que surgiu no meio do debate sobre a questão das neopentecostais, por exemplo, né, das igrejas, de como está se fundamentando nessa questão do fascismo. Até queria entrar nesse assunto aí, se vocês me permitirem, né, que, enfim, dentro das neopentecostais existem duas pilares, né, que fundamentam a igreja neopentecostal, que é a teologia da prosperidade, né, que é uma pilar capitalista, né, vamos dizer assim, e existe a outra pilar, que é a batalha espiritual, né. Eu acho que essa pilar que fundamentaliza, né, dentro da igreja neopentecostal, um aspecto fascista, né, uma relação fascista e comportamental. Essa pilar ela foi criada, né, pela Neuza Etioca, e ela enxerga como isso, né, como isso foi criado. Ela enxerga as demais religiões, né, as demais espiritualidades como um inimigo, né. Então, todo diferente, né, o diferente, ele é considerado um inimigo, ele é considerado o capeta, né, o demônio. Então você tem que simplesmente excluir aquilo da sociedade, né? Então isso, acho que essa é a pilar que fundamentaliza, né, dentro da neopentecostal aí uma característica, né, bem fascista, né, enquanto estrutura e igreja, né? A gente sabe que dentro do campo da igreja existem pessoas maravilhosas, né, que estão no nosso campo, inclusive, né, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Outra coisa também que eu queria, né, ouvir um pouco aí do Vanderlei, né, a respeito dessa discussão sobre fascismo, né, que ele, reforçando, né, que ele fez uma análise bastante comportamental, né, e eu acho que é importante também a gente fazer uma análise com relação à estrutura, né, que para mim o fascismo ele é um movimento inerente do próprio sistema capitalista, né. O fascismo ele surge dentro do sistema capitalista, né, e eu entendo que ele surge no sentido de combater, né, ou conter uma possível ameaça, né, socialista, uma possível ameaça de rompimento, né, com as estruturas burguesas, né, da nossa sociedade, né. E eu acho que é importante a gente debater isso, por quê? Né, porque o fascismo ele sempre teve um grande apoio da elite econômica, né. Por exemplo, na Alemanha, a gente tem exemplos como a Volkswagen, a gente tem exemplos como a Coca-Cola, né, que a Fanta era a menininha dos olhos, né, da propaganda nazista. Por exemplo, na Itália, a gente teve uma elite agrária, né, muito forte apoiando o fascismo de Mussolini, né, e no Brasil a gente também vê essa característica, né, bem forte dessa elite agrária, né, um pouco da elite industrial também apoiando ele. Eu acho que era legal a gente conversar, né, e tentar também aprofundar um pouco esse tema, né, porque, de fato, no Brasil, é muito interessante a gente pegar e analisar, né, hoje a gente vê a Globo como uma oposição ao bolsonarismo, né, mas a gente tem que entender que a Globo, ela foi uma das principais responsáveis também pelo golpe, né, contra o PT, né, o golpe dentro da democracia burguesa, né, e ela foi também responsável por esse avanço do bolsonarismo, né, assim como, não só ela, né, boa parte da nossa elite, outros canais de comunicação como a SBT, a Record. Nunca esquecer, a Globo fez Collor e a Globo pôs o Collor no poder. Vide as eleições de 89, que aconteceu uma semana antes, na questão da família, que envolveu filha, da questão do próprio debate, da articulação das edições do debate que foram feitas, a Globo colocou Collor, né? Eu acho que isso é importante lembrar. A Globo é a Globo.
Com certeza, com certeza. É. Então, acho que esse assunto, né, ele é muito importante da gente debater, né, essa relação do fascismo com a elite, né, com os grandes capitalistas, né, e para além disso, a gente debater também essa nova relação que a gente tem, né, do fascismo hoje, que para mim eu até considero como neofascismo, né, porque a gente está vendo um fascismo muito forte acontecendo na América Latina, né, várias tentativas de golpe, como que aconteceu na Bolívia, né, como que aconteceu também uma tentativa na Venezuela, né, essas intervenções imperialistas, né, em Cuba, recentemente, e, enfim, esse estado paramilitar que a gente vê na Colômbia, né, e os exemplos não faltam, né, acho que é o plano Condor aí do século XXI, né. Então, acho que era interessante a gente entender também essa característica, que é uma característica nova, né, que o fascismo, essa elite que está apoiando também é uma elite internacional, né, e para manter essa soberania, né, sobre os países, né, dependentes, aí, os países, né, da América Latina. O fascismo, Daniel, e você tem toda a razão de dar ênfase nisso, ele é produzido pela crise do capitalismo. Né? É uma tentativa de superar a crise estrutural do capitalismo. Né? E é isso, e o que você acaba tendo é gente... a alta burguesia, particularmente a burguesia financeira, construindo uma alternativa fascista, exatamente quando o capitalismo começa a fazer água e começa a não ter alternativa para tocar o país, etc. Né? Então, no fim das contas, você está tendo a produção do fascismo pela estrutura do capitalismo em crise, né? Pela questão da impossibilidade do capitalismo se realizar. O que você tem no Brasil? Você teve um apoio incondicional de toda a burguesia, a financeira, a burguesia industrial, a Fiesp, né? Caiado, né? Aqui em Goiânia. Né? É preciso lembrar que o Caiado surgiu politicamente como presidente da UDR, né? União Democrática Ruralista, e que a UDR, por sua vez, foi montada para matar padre, né? Porque os padres estavam fazendo um trabalho de base, de conscientização, etc., dos trabalhadores rurais na época. Né? Esse povo foi o povo que construiu o Bolsonaro. Né? E hoje tem muita gente deles que estão contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não conseguiu cumprir a promessa. Né? Não conseguiu cumprir a promessa que o elegeu. Né? Então, hoje eles voltam e passam a fazer a crítica do Bolsonaro e procurar a tal da terceira via. Terceira via quer dizer um substituto do Bolsonaro. É isso que eles estão querendo. Eles querem alguém para substituir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não deu para o gasto, não deu para cumprir as tarefas que eles precisavam que fosse cumprida. O que o Paulo Guedes está se esforçando bastante, mas é muito raso também, né? Ele consegue fazer muita besteira, né? O Wilson Amendoeira, tudo se iniciou com Juscelino, quando Roberto Marinho criou uma história de que ele tinha ganho um apartamento da Vieira Solto no Rio e fez uma campanha no Globo. Boa lembrança, Wilson. E aí, Robertão, você está ouvindo? Daniel falando. E aí, velhão? Opa. Puta, cara, eu achei fantástico as falas aí, tanto do professor quanto
do Daniel. Eu só queria levar um pouco para uma outra pergunta, para uma outra situação. Quando a gente fala assim, por exemplo, o fascismo historicamente ele começa lá na década, um pouco antes da década de 30, né? No caso do fascismo italiano, né? E eu sei que teve uma influência muito grande do fascismo, não só do fascismo, mas do nazismo também, né? Dessa ideologia que se chocam, né, na minha visão. Ela chegou no Brasil. Então a gente teve, por exemplo, no Sul ali, a gente sabe que teve uma concentração grande de nazistas, né? O maior partido, a maior base do partido nazista fora da Alemanha foi o Brasil, né, naquele momento. E aí eu queria perguntar para você, professor, também, qual que é a influência do movimento fascista no Brasil, assim, naquele momento ali, principalmente na década de 30, a questão dos integralistas e tudo mais, e determinado momento da situação política da nossa história, parece que eles sumiram, né? Teve a revoada dos Galinhas Verdes, que a gente estava comentando aí até, e depois parece que na história sumiram os fascistas do Brasil. Mas a gente percebe que eles sempre tiveram se mantendo na política, né? Eles sempre tiveram base na burguesia nacional, eles sempre tiveram base né, na política nacional. Né? Até... E permaneceram organizados, Roberto. Exatamente. Mesmo escondidos, mesmo quietos, eles permaneceram organizados. Então, essa era a minha pergunta, na verdade. Assim, como que eles se mantiveram calados e quietos, de repente até sem que a gente percebesse que eles estavam ali se organizando e chegaram ao ponto de eleger um Bolsonaro, por exemplo. Não é privilégio deles. Se você pegar a história da Ku Klux Klan, por exemplo, né? Ela teve uma porrada enorme, praticamente desapareceu, depois ela ressurgiu, depois desapareceu de novo, etc., né? Os fascistas sabem fazer isso. Eles se retiram, continuam trabalhando na sombra, continuam recolhendo simpatizantes e tal. 3 dos sites fascistas, neonazistas, que a Adriana estudou, por exemplo, descobriram e discutiram durante muito tempo o Bolsonaro. Olha, tem um deputado novinho aí, que tem umas ideias que eu acho que vai dar certo, e aí começa o tipo de apoio para eles, e aí monta a estrutura de fake news, etc. Então, calados nunca. Escondidos, quando eles... O que vai acontecer agora no Brasil, assim que a gente derrotar o Bolsonaro, e eu espero que seja a única resposta que a gente possa dar, não tem outra, né? Assim que derrotar, eles se encasulam, né? Continuam produzindo muito, escrevendo muito, fazendo uma autocrítica do que eles erraram, etc. Pega o Trump está fazendo reunião sistemática com os aliados dele, depois da queda, né? E olha, se fosse com a gente, não ia acontecer isso com o Talibã, né? Então, quer dizer, os caras continuam trabalhando. Só que eles trabalham na surdina, até que apareçam as condições históricas sociais para que eles voltem a botar a cara de novo. E quando eles botam a cara, você se assusta. Porra, como é que... Da onde surgiu essa coisa tão bem organizada? É que sempre existiu essa coisa muito bem organizada, só que na surdina. Os fascistas têm, por exemplo, uma série de códigos. 88, sabe o que quer dizer 88? Se você achar uma camiseta com o número 88, toma cuidado. 8 é a 8ª letra do alfabeto, que é o H. Então, 88 quer dizer HH, quer dizer Heil Hitler. Eles têm várias e várias e várias... E se achar um desses na rua, espanca. Segredinhos e palavra de ordem que
lembra do fascista que fez esse gesto assim, né? Que é o gesto da supremacia branca, tal, que foram obrigados, eu acho até que foram obrigados a demitir o cara. Eu nem sabia, eu achava que isso daqui queria dizer só ok, ou senão vai tomar naquele lugar. Não, é um gesto histórico da supremacia branca, que é mantido até hoje por eles. Eles se conversam assim. Ô, Roberto, eles se acham assim, entendeu? Tem um detalhe importante. Números e letras e não sei o que fazem com que eles se reconheçam. Ô, Roberto, tem um detalhe importante aí nessa análise histórica, né, que você trouxe. Esquerda, sabe exatamente do que eu estou falando, sabe exatamente como é que você faz para ficar se fingindo de morto e para fazer de conta que sumiu, né? Só que eles fazem isso, eu acho, bem melhor que nós. Do que nós fizemos, né? Do que nós fizemos na época da ditadura e tal. Eles sempre foram muito mais competentes para se esconder. O Daniel fez por exemplo, você não consegue prender todo mundo. Os caras são, obviamente, assassinos. Né? Sabidamente assassinos e estão lá. E tem a máscara e queima negro e bota fogo na cruz e o diabo, e você não pega os caras. Porque é um poder, né? Eles fazem parte, né, da instituição do poder, membros de polícia, políticos, né? As doações para eles são absurdas. Isso. Eu queria que algum partido da esquerda ganhasse 1/5 do que o Bolsonaro ganhou para se eleger. Sabe quanto custa um exército de robô para você espalhar a mamadeira de piroca ou qualquer coisa parecida? Custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro. Eu não consigo nem imaginar quanto é que o Bannon cobrou pela assessoria do Bolsonaro. Não, pior é que isso a gente tem que lembrar que ele no poder, quem está financiando isso foi o Banco do Brasil, né? Foi Caixa Econômica, o nosso dinheiro, né? Isso que é mais vergonhoso. Mas tudo bem. O Daniel fez uma observação que eu acabei perdendo aqui. Dá para repetir? Na verdade, era sobre a fala do Roberto, né? Que ele falou sobre esses grupos neonazistas, né? Que acabaram vindo para a América Latina, né? E a gente fala muito, né, sobre os que vieram para a América Latina, né, e que tem vários exemplos, né, foram, de fato, para muitos países. Agora, uma coisa que a gente esquece de falar é que no julgamento, por exemplo, de Nuremberg, né, que foi onde era para condenar os nazistas, depois que a União Soviética passou o trator em cima deles, né, menos de 50 pessoas foram presas e condenadas, né. Então, assim, e outro detalhe importante é o seguinte, é que os Estados Unidos recebeu boa parcela dessa inteligência, né, de nazistas. Então, vários caras foram trabalhar na NASA, foram trabalhar na CIA, no FBI, tá ligado? Então, isso é um detalhe muito importante da gente ter, né, em mente, porque o fascismo, ele não, depois que acabou o nazifascismo na Europa, essas pessoas, elas vieram para a América Latina, foram para os Estados Unidos, né? E alguém, né, que é o imperialismo, ele se beneficiou de boa parte dessas pessoas. Tem um documentário muito bom que chama The Hunters, né, que é com Al Pacino, e que conta essa história. Como é que os cientistas que fugiram da Alemanha quando o fascismo acabou na Alemanha, como é que eles foram parar com salários milionários para trabalhar nos Estados Unidos. Só que permaneciam sendo fascistas. O fascismo tinha perdido o poder e eles foram obrigados a fugir da Alemanha. E foram trabalhar para a ciência norte-americana. Os grandes cérebros alemães fascistas. O tema é triste, né, cara? A gente está falando sobre um tema extremamente relevante, triste, né? Que tem essa ação, né?
genocida, que se está no poder, saíram do armário, né? Quer dizer, a surpresa não existe. Eu entendo que isso é do ser humano, é nato do ser humano, essa obsessão sobre o revanchismo, porque eu não gosto do outro, então eu me posiciono dessa outra forma, né? A empatia sobre o tema a gente não tem. A gente como sociedade valoriza muito a exclusão social, a falta de educação, formação, oportunidades, né? E vale sempre lembrar, né, que tudo isso custa dinheiro, né? Que as grandes federações, né, a indústria, né, os grandes empresários continuam apoiando esse governo. E a crítica para os partidos de esquerda que não saíram antes, né, na rua, pleiteando fora Bolsonaro, porque tem interesses, quanto pior, melhor para... Sim, mas tem uma coisa, Dario, a esquerda respeita a vida. E hesitou em sair para a rua por ameaça da própria vida. E quando pensou em sair na rua, tomou providências sérias para garantir a higienização e para garantir que não aumentasse a contaminação. Os caras saíram para a rua exatamente contra qualquer providência higiênica, qualquer providência de saúde, xingavam quem usava máscara. Então, a rua ficou deles um tempo. Concordo, a rua. Por que esses caras que foram eleitos através de mídia social têm esse poder? Por que a esquerda não se organizou para isso? Cadê o brilhantismo de uma Uni? Cadê o brilhantismo e o posicionamento do MST, da CUT, dos grandes partidos de esquerda? A gente foi omisso. Como progressistas, nós somos omissos a tudo isso. E muitas vezes por próprio interesse de voltar ao poder pela, vamos dizer, pela ação que a gente está passando hoje, de ter um genocídio no poder. Essa é uma análise crítica também. Eu acho muito grave a ignorância nossa a respeito das mídias sociais. A gente não sabe atuar com elas. O Carluxo, que é um imbecil, né? Ele e o priminho dele sabem operar exatamente, direitinho com a questão das mídias sociais, entendeu? E não seria eleito o Bolsonaro se não fossem as mídias sociais, se não fosse Twitter, daí por diante. Ninguém de nós sabe operar direito. O Boulos está tentando aprender, ele andou fazendo umas coisas aí e tal, mas falta muito para a gente aprender a lidar com esse troço. Falta muito. Concordo, falta muito, né? Mas eu acho que também falta esse voluntarismo de uma presença. A gente se desorganizou. A gente se desorganizou como esquerda, como articulação, como foco de formação do cidadão. A gente se desarticulou. Os núcleos de base que se tinham, hoje não existem mais, né? Hoje, aquele espaço que você tinha dos seus núcleos de base virou no centro, né, da teologia do neopentecostal com a Assembleia de Deus. Foram isso. E eu falo isso de um cara que militei muito nas comunidades, em favelas, do Liviero, que tinha núcleos de base, do Heliópolis, que tinham vários núcleos de base, com disputas políticas. A gente perdeu esse espaço. Porque a nossa hegemonia, que foi construída a partir de um discurso muito elaborado pelo José Dirceu, preferiu fazer um impacto, aonde a gente teve um vice, né, na Dilma, que eu respeito imensamente, em Temer, por uma obsessão pelo poder, virando as costas para alguns desafios que a gente tinha como uma luta revolucionária de inclusão social, de buscar que aquele que está na periferia tenha o direito, né,
reconhecido que hoje estão se perdendo, e a gente se cala. Seja do jovem, na formação dele como estagiário, jovem aprendiz, que são conquistas sociais. A tudo. Aos direitos trabalhistas, a tudo. Qual esse debate que a gente tem? Não, a gente vai falar do fuzil, do feijão. Né? A destruição está pela formação política, pelo debate, por esse espaço que a gente tem aqui. Que custa? Que custa para a gente? O cara saiu da PQP para chegar às 9 horas, lá de Osasco, por participar disso. Custa, cansa. Você, Vanderlei, preparou todo esse debate que você falou, você preparou, você estudou. Né? Eu vivo nesse meio. E é lá que eu tenho que estar. Isso me custa, saúde. Porque eu não vou discutir entre a gente nos comuns, porque lá não faço diferença. A gente pensa igual. A gente pode ter um desvio de rota. Né? Eu vou para a esquerda, vou um pouco mais para a esquerda. Mas aonde a gente tem que estar é nesse núcleo, na ignorância, na formação dos torcedores da periferia do Palmeiras, para mostrar quem que é o Palmeiras em sua real história. E não é aquela história que a gente vem sendo ou que querem nos carimbar. A gente tem que fazer essa parte. Isso custa. E a gente se omitiu muito para deixar esse fascismo todo hoje ter a dimensão que tem, por ignorância, por falta de debate. Então, essa é a minha análise crítica de tudo isso. Então, a destruição do fascismo é pelo debate, é pela discussão, é pela formação, é pelo jovem. E tem que ter essa formação, essa disposição de transformação. E a nossa luta contínua, você como professor. A educação, para mim, é a revolução. Se a gente consegue hoje votar, né, na Vila do Remanso, no meio da Amazônia, lá em Roraima, com voto eletrônico, numa comunidade de pescadores, eu consigo votar em uma sala de aula que não tem professor. Tem uma palafita que não tem professor. Ô, Dário. Então, oi, fala. Eu acho muito legal, né, o comentário que você trouxe aí sobre, por exemplo, o trabalho que o PT ele fazia nos anos 80, né? E, enfim, e isso estendeu também até os anos 90, porque, por exemplo, eu sou militante hoje graças a uma namorada que eu tive com 16 anos e que ela começou a formação política dela através do quê? Da Pastoral da Juventude, com a teologia da libertação, entendeu? Ela foi a pessoa que me encaminhou para a luta política. E a teologia de libertação olha o papel que o PT tinha nesse período. Foi dizimada, apagaram ela. Exato, acabaram, destruíram. E é importante fomentar espaços, né, como esse que a gente está agora aqui. Porque é ocupar onde a esquerda não ocupa, né? A esquerda, ela é um negócio que está no meio acadêmico ainda, né? Ela não sai do meio acadêmico. E, enfim, porque é quem tem acesso, né, de fato, ao estudo, né, à intelectualidade e tudo mais. Só que a esquerda, ela fica brigando entre si mesma, né, nessa disputa de hegemonia, nessa disputa, né, no campo assim meio que ideológico, né, não é tão prático, é mais ideológico, e acaba não fomentando, né, grupos, né, que estão surgindo aí, né, por exemplo, eu comecei a minha militância dentro da contracultura, né, se a gente pegar a contracultura na Europa, a gente tem exemplos de times que têm torcidas que a contracultura é muito presente, pegar o Raio Vallecano, a gente pegar o São Paulo, tem exemplos maravilhosos de como a contracultura ela teve espaço, né, dentro da luta política dentro do futebol. E a gente pegar e fomentar esse tipo de discussão política, ela é importante para a esquerda, é importante a esquerda estar fomentando esses outros campos, esses outros aspectos, né, de sociais nossos, né, identitários às vezes, porque é só assim que a gente vai conseguir, né, criar uma esquerda que esteja fora desse meio acadêmico, né? Não necessariamente fora, mas que consiga romper com só esse meio acadêmico e desenvolver, né, luta política de fato com a classe trabalhadora, né, que é quem a gente precisa atingir. E que, por exemplo, o PT conseguir atingir com a teologia da libertação, né? É isso aí, Daniel. Perfeito. Eu queria só colocar aqui com relação à questão desses grupos no Brasil, né, assim,
eu particularmente, eu vejo uma régua, cara, uma linha do tempo desses grupos aqui no Brasil, né? Eu vejo, por exemplo, a questão dos integralistas, né, no grupo organizado, que até hoje aí se mantém, né? Sumiu, mas voltou a aparecer. A questão dos neonazistas aqui, dos careca, minha adolescência, minha juventude aí, até os 20 e tantos anos, foi saindo na mão com os caras por aí. E... Os careca, e você virou um careca, velho? Me explica essa porra aí. Caiu os cabelos, mano. Mas o meu foi só queda de cabelo, só, não é ideologia. Mas, assim, eu vejo que os caras, eles estão sempre por aí. Aí a questão, que eu tava colocando, tinha a questão dos integralistas, e hoje a gente pode colocar até o malufismo, cara. O malufismo, na minha visão, é o pré-bolsonarismo. Eles já tinham a mesma ideia de rota na rua, polícia, mata, bandidos, caralho, isso aqui. Do higienismo, né, cara, de matar pobre, de matar preto. O governo do PT, tá, gente? Só para lembrar isso, com Lula apoiou. É muito triste isso. Mas eu digo assim, na questão ideológica, cara, o malufismo, para mim, ideologicamente, ele é a concepção do bolsonarismo. O bolsonarismo é a continuação das ideias dos malufistas, cara, assim, tá ligado? Que já é a continuação das ideias integralistas. Eu vejo esse nexo, assim, sabe? Enfim, e aí a questão do Sérgio Reis, né, cara? A gente, é fato que canalha também envelhece, né? Infelizmente. Eles não morrem todos, eles não são todos destruídos quando tem que ser. Então eles envelhecem. E aí, só para terminar minha fala, assim, pontuar a questão dos evangélicos, né, cara? A gente viu há tempos atrás aí que a Igreja Universal, salvo engano, está militarizando, miliciando, né, transformando em milícia os seus fiéis. Né, eles já acharam fuzis em depósitos da Universal, coisa assim. Então, assim, é preciso a gente ter atenção no que está acontecendo nesse momento no Brasil. Eu acho que ficou claro aqui, eu acho que a ideia desse debate, dessa conversa, era trazer essas características do fascismo, o que é o fascismo, que o professor explicou aí brilhantemente, e fazer esse paralelo com o que a gente vive hoje. Então está bem claro qual que é o que a gente viveu hoje, o governo que a gente vive hoje, ele tem estética fascista. Né? O professor citou aí o secretário de Cultura, tem o camarada lá o negro de alma branca, né? Que é o Sérgio Camargo, lá da Fundação Palmares, enfim, eles juntaram um bando de idiotas, né, de imbecis. Isso é uma fala que o professor colocou que eu acho brilhante, cara, que eles têm uma liderança burra, né? Tem uma liderança burra e seguidores idiotas. Eu acho que no curso que o senhor colocou aí, que o senhor fez, que tá no YouTube, o senhor colocou essa fala. Eu acho isso fantástico e eu acho que isso caracteriza muito bem o que é o fascismo e o que é o bolsonarismo no Brasil. Né? Então, assim, só para finalizar assim, a minha fala, eu acho que a gente conseguiu, nessa conversa aqui, a gente conseguiu trazer uma ideia para a galera que, de repente, nem conhece muito do assunto, que às vezes encontra a gente na rua e fala, vocês são aí palmeirenses antifascistas, vocês são né, de esquerda, o que vocês são, o que vocês pensam, o que vocês querem. Então, acho que isso é o importante, o que a gente tem que trazer mais vezes aí, e é esse conhecimento para a gente poder saber como que a gente vai destruir esse governo que a gente vive. E eu concordo nesse sentido. O fascismo ele não se combate, ele se destrói. Eu acho que essa frase já é batida, mas ela é 100% verídica. E é isso. Roberto, só um gancho aí no que você estava falando, né? Tipo, eu cresci nesse mesmo meio, né? Cresci aí sempre no confronto aí contra integralista, nazista, né? A gente nunca gostou dessa corja. E a fita é o seguinte, mano, eu via no começo dos anos 2000, por exemplo, aquele partido lá, o PTB, por exemplo, apoiando o show, tá ligado? De integralista, apoiando o show de grupo nazista, tá ligado? Eles sempre tiveram financiamento e essas coisas sempre foram tocadas, né, meu, com uma elite ali por trás deles, apoiando e financiando esse tipo de coisa, tá ligado? E coisa que às vezes a esquerda, ela, por conta dessas disputas de hegemonia, tá ligado? De tentar ser um partido aí melhor que o outro, acaba não vendo, né, meu, esses movimentos estão surgindo aí que estão no nosso campo,
tá ligado? Galera que tá na disposição de pegar e confrontar, na disposição de bater de frente com esses grupos, e que a gente acaba não tendo o mesmo financiamento que os caras têm, tá ligado? Então, acho que isso é um ponto importante da gente debater, né? Que acho que a esquerda, ela erra muito nesse sentido, né? A base bolsonarista, ela sempre teve muito apoio, tá ligado? Sempre teve muito apoio e muito apoio da elite econômica. Eu acho que isso, para a gente discutir, né, como a gente precisa lutar hoje, né, para mim, de fato, a gente só vai conseguir superar o fascismo superando o sistema capitalista, né? Agora, a gente pode bater forte, e bater forte tem que ser na estrutura, entendeu? A estrutura do fascismo é uma estrutura econômica. Se a gente bater na estrutura econômica dele, a gente vai conseguir avançar. Um movimento, por exemplo, muito importante, nesse sentido que o Daniel está falando, é o Sleep Giant. É a ideia de você desmonetizar esses caras, quer dizer, agora eles estão pegando o Siqueira já perdeu um dinheirão, né? Porque faz a denúncia do fascismo, no caso lá, machismo, homofobia, etc., e tira o dinheiro do cara. Precisa prestar atenção no Sleep Giant e dar uma força para essa molecada. São 2 garotos aqui no Brasil. Um casal de advogados não, um casal de estudantes de advocacia, que pegou um movimento que é internacional e que está fazendo um trabalho extremamente importante. Tem muita gente perdendo muito dinheiro com esse troço. Com coisa simples. Escuta aqui, você está fazendo propaganda de fascista, é isso que você quer? É assim que você quer que eu compre a tua geladeira? Né? Isso tem dado certo. Tem dado certo. Pode crescer muito ainda. Pessoal, 1h27. Para quem queria fazer um debate de 1 hora, tá bom demais, né? Acho que a gente poderia fazer as nossas considerações finais. Afinal, hoje é terça-feira, dia 31, né? Às 10h30 da noite. A galera aí também que está nos prestigiando, agradeço, né? Mas eu já vou me despedindo. Muito obrigado, Vanderlei. Foi uma grande aula, um grande prazer ter você com a gente na luta, né, contra o fascismo, na luta pela ciência, pela democracia, pela vida. Muito legal saber que você é palmeirense antes de nascer, né? Isso nos deixa mais fortes e mais unidos nessa grande luta, né? Eu acho que é uma luta muito importante, né? A transformação, talvez, né, a gente não transforme hoje para a gente, né? Mas para quê? Para filho de Roberto, para os seus netos, para as minhas netas, meus netos, para os filhos e netos de Renato e da galera, né? A gente faz um processo de transformação que visa um futuro melhor, né? E sólido. Então, eu agradeço a participação da galera aí com as perguntas. Foi muito rico o dia de hoje, com bastante aprendizado e um debate inteligente. Então, fico por aqui. Vanderlei, não esqueça de fazer o seu comentário, que você tem esse tempo, nesse espaço que eu defino democrático, tá? Sobre o Palestra Sinistra. É muito importante ouvir as suas considerações para esse movimento também. É minha vez agora? Olha, eu estou estudando fascismo há 1 ano e meio, 2 anos. Basicamente, comecei a estudar fascismo com a subida do Bolsonaro. Né? Eu era daqueles que ria quando o Bolsonaro falava aquele monte de tolice, e demorei demais para saber que aquilo era muito sério. Mas aí eu aprendi que é muito, muito sério, e eu não vou parar com isso. Porque quem precisar de mim,
para o combate ao fascismo. Eu ainda entendo muito pouco, eu ainda preciso estudar muito mais. Cada vez que eu pego para estudar, eu descubro que a minha ignorância é maior. Como dizia o Milor Fernandes, o meu problema é que a minha ignorância não é especializada. Então, eu estou estudando, e então cada vez que eu falo eu também aprendo muito, e eu quero agradecer todo mundo, e é preciso, contem comigo sempre, porque é preciso que o Palmeiras, que os palmeirenses entrem de cabeça nessa briga. Já teve uma passeata que nós nos juntamos com a Fiel, né? Com a torcida organizada do Corinthians. Isso não houve essa passeata, não. A gente estava no nosso caminho, os caras não dele, né? Mas teve sim, a gente não consegue. Foi importante. Na Avenida Paulista, as duas torcidas organizadas se unificaram contra o Bolsonaro. Você lembra disso? Sim, senhor. O espaço da rua é democrático. A gente foi e ocupou o nosso espaço. Os caras também. Mas eles lá, nós aqui. Água e óleo não se mistura. Agora, vamos brigar para derrubar. Isso é beleza. Tamo junto. A nossa briga com o Corinthians sempre foi uma briga ética. Sempre foi uma briga, com exceção da porradaria que tem de um lado e do outro, né? Tem bandido de um lado e do outro, mas a nossa rivalidade é ética, e é muito importante para nós também, né? É importante que a gente tenha essa briga. Afinal das contas, a gente faz derby, né? O único jogo considerado derby é exatamente o jogo contra o Corinthians. Mas não é do Corinthians, não. É da gente que nós precisamos falar. Nós precisamos se mexer, nós precisamos lutar a cada momento contra o fascismo, etc. Não há outra palavra de ordem hoje na esquerda como um todo e nos homens de bem como um todo, senão o fora Bolsonaro, senão o fim do fascismo e senão a recuperação da pouca e parca democracia que a gente tinha no Brasil. Eu tô na briga, eu estou por perto. O que precisar de mim é só chamar. E eu sei também que eu posso contar com os palmeirenses. Sempre. Tamo junto. Muito obrigado, moçada. Obrigado pela participação. E vamos trabalhar. Até. Daniel? Eu queria resgatar algumas coisas históricas aí que eu acho que é importante, né, para minhas considerações finais, né, lembrar que a primeira manifestação aí pró-Bolsonaro que a gente teve em São Paulo, pelo menos, foi em 2011, né, então o fascismo ele não começou ontem, a gente está denunciando o fascismo aí, né, eu faço, além parte da coletividade aí do Palmeiras, faço parte também da ação antifascista. A gente vem desde 2016 aí denunciando, né? Inclusive fazendo diversas reuniões com partidos políticos, com organizações de esquerda aí na tentativa de denunciar, né, esse movimento fascista desde 2016, né? E em 2016 muitos deles negavam, né, que existia fascismo no Brasil, né? Então acho que é importante a gente ressaltar sempre isso, né? Que isso não é um movimento novo, não é um elemento novo aí que está surgindo na nossa sociedade. E dizer que, a gente está na disposição aí de construir, né, de somar forças, né, junto com a coletividade palmeirense aí que identifica, né, esse movimento fascista aí como uma ameaça. Dizer que o fascismo ele não começou com o bolsonarismo, né, e ele também não vai acabar com ele, né, se o Bolsonaro não for eleito, a gente espera que não seja, né, mas o movimento, essa base bolsonarista aí de quase de 20%, ela vai continuar existindo, né, ela vai procurar novas formas de se organizar. Então isso é uma coisa importante aí da gente ter também como foco, né, que
a eleição burguesa, ela não é tudo também, né? A gente tem aí como princípio tirar o fascismo do poder, né, que ele está instituído, mas que é necessário a gente combater ele para além dessa via democrática, né, que a gente tem aí, porque, enfim, ele vai tá organizado depois dela. Forte abraço para todo mundo. Bom, eu só queria agradecer aí para finalizar, professor, muito obrigado aí por participar e dar essa aula aí para a gente. Foi 10 mesmo, foi fantástico. Dario, parceirão. Daniel, tomar uma cerveja logo mais, hein, mano? Tem que marcar isso. Falhou no dia de São Paulo lá, mas vai tomar. E só para finalizar mesmo, assim, queria também mandar um salve aí pra galera que compõe com a gente aí, que faz a nossa esquerda palmeirense forte pra caralho aí, que é o pessoal da P16, da Palmeiras Antifascista, os Porcomunas, o pessoal do Porcoígues, Palmeiras Livre, CEP das Minas, a Peppa na Língua lá, da Lê também, das meninas. Enfim, a gente tem uma galera progressista muito forte aí, trabalhando, e antifascista também, com essa ideologia, para a gente poder chegar no final dessa história aí sorrindo, né, cara? Que é o que o Dario colocou também. Eu tô com meu filho aí, 4 anos, o Daniel acho que tem filho também, professor, o Dario tem filho. E a gente quer um mundo melhor para eles, cara, porque pra gente, a gente já tá vivendo esse negócio aqui, tá difícil para todo mundo. Mas é isso aí, rapaziada. Segura firme, vamos lá, dia 7, vamos pra rua. E dia 8, dia 9, dia 10, o dia que for, e vamos derrubar a fascista na porrada, mano. É isso, rapaziada. Tamo junto. Então tá bom. Obrigado a todos aí. Boa noite. E aí, vamos continuar. O Vanderlei está com a gente aí, vamos fazer mais coisas interessantes com a presença dele. Obrigado, galera. Forte abraço, Vanderlei. Agradece. Vamos terminando aqui. Tchau, tchau, galera.